Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão sobre o livro do Salmo. Vamos trabalhar o Salmo 55, 54, 55 da versão hebraica, 54 da versão grego-latina. Nosso 63º encontro, Lamento do Injustiçado. Ouçamos nossa leitura. Fugir ou recorrer a Deus? Dá ouvido à minha prece, ó Deus. Não te furtes à minha súplica. Presta atenção e responde-me, porque as ansiedades me agitam. Estremeço ante a voz do inimigo, diante dos gritos do injusto. Eles fazem recair sobre mim calamidades e me acusam com raiva. Meu coração se contorce dentro de mim, e sobre mim caem terrores mortais. Medo e tremor me invadem, e um calafrio me envolve. Então eu penso: quem me dera ter asas de pomba, para eu sair voando e pousar? Sim, eu fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Encontraria logo um refúgio contra o vento da calúnia, contra o furacão que devora, Senhor, contra a torrente da língua deles. Vejo violência e discórdia na cidade. Dia e noite elas rondam por cima de suas muralhas. Dentro dela há crime e injustiça. Dentro dela há calamidades e a opressão e a fraude. Nunca se afastam de sua praça. Se o inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se meu adversário se erguesse contra mim, eu me esconderia dele. Mas é você, homem igual a mim, meu amigo, meu confidente, a quem me unia uma doce intimidade. Andávamos juntos em meio ao barulho na casa de Deus. Caia sobre eles a morte, desçam vivos ao túmulo, pois o mal se aninha entre eles. Eu, porém, invoco a Deus, e Javé me salva. De tarde pela manhã e ao meio-dia eu me queixo gemendo, e Deus ouve o meu gemido. E Deus ouve o meu grito. Na paz Ele resgata a minha vida, da guerra que me fazem, pois são muitos contra mim. Deus me ouve e os humilha. Ele que reina desde sempre, porque não querem emendar-se, nem temem a Deus. Levantam as mãos contra seus próprios aliados, violando a aliança que fizeram. Sua boca é mais lisa que o creme, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras parecem suaves como óleo, porém são espadas desembainhadas. Descarregue seu fardo em Javé e Ele cuidará de você. Ele jamais permitirá que o justo venha a tropeçar. E tu, ó Deus, tu os farás descer ao fundo do poço. Esses homens sanguinários e impostores não chegarão à metade dos seus dias. Quanto a mim, eu confio em ti. Este é o nosso salmo que nós vamos refletir hoje.
Este salmo é um salmo de amor confiante em Deus. Deus é aquele que diz a última palavra em favor dos que nele confiam e que são provados nas tribulações. É um salmo de súplica individual e é do período do pós-exílio da Babilônia. O salmista, vivendo em meio a crimes, violência e corrupções, e a tentação então é fugir disso tudo. Fugir é covardia, sinal de medo, angústia e desespero. Versículo 2. Ó Deus, ouve a minha oração. Não te feches diante da minha súplica. Ó Deus, Elohim, ouve a minha oração. Inclina teu ouvido para ouvir minha prece. Que Elohim não haja como se não ouvisse minha súplica. Versículo 3. Presta atenção e responda-me, pois estou inquieto em meu lamento. Diz o salmista: escute minhas palavras e preste atenção nelas. Atenda a meu pedido. Ele suplica em alta voz, em prantos, de alguém inquieto, suplicando para ser ouvido por Deus Elohim. Versículo 4. Fico perturbado com a voz do inimigo, diante da opressão do ímpio. Eles descarregam sobre mim falsidades e me hostilizam com fúria. Estou em prantos, lamentando porque ouvi a voz do inimigo que vem com fúria guerrear contra mim, diz o salmista. O salmista grita, contra o som e a voz do inimigo. O inimigo traz destruição ao salmista, com falsidades e hostilizações. Versículo 5. Meu coração dentro de mim se contorce, e sobre mim caem pavores mortais. O coração bate fortemente, como alguém alarmado e amedrontado. O pavor é tanto que ele então diz, pavor mortal. O temor e o terror é tão grande que pode até matá-lo de medo. Versículo 6. Temor e tremor me invadem, e um calafrio me envolve. Tremor que vem como resultado do medo, que o salmista treme. São sintomas vividos por alguém que em pânico se depara com uma grande ameaça. Versículo 7. E eu penso, quem me dera ter asas como a pomba, eu voaria e pousaria. O salmista diz que dá vontade de sumir, voar para longe, e não ter que enfrentar o medo, as ameaças. Buscar um refúgio. E os caçadores malfeitores não estejam ao alcance dele. Quem nunca sentiu vontade de fugir no momento de dificuldade? Versículo 8. Então, para bem longe eu fugiria, buscaria abrigar-me no deserto. O salmista queria fugir e se abrigar bem longe dos humanos e suas habitações. Versículo 9. Teria pressa para nele me refugiar contra o vento do furacão e da tempestade. O salmista compara os inimigos que querem guerrear contra ele como um furacão ou uma tempestade, vento destruidor. Ele quer fugir rápido e buscar refúgio, pois o inimigo vem contra ele. Versículo 10. Devora, Senhor, e retalha a língua deles, porque na cidade vejo violência e discussão. O salmista diz, destrua, Senhor, a língua deles. Isto é, divida a língua deles em duas, como na Torre de Babel. O salmista quer fugir da cidade para se refugiar no deserto, pois na cidade ele só vê violência e discussão, naquele tempo.
Se a cidade é Jerusalém, é uma ironia, pois Jerusalém é a cidade da paz, e nela só há violência e discussão. Versículo 11. Dia e noite rondam sobre as muralhas. Em seu interior existem crimes e sofrimentos. A cidade da paz, Jerusalém, é a cidade da insegurança e da dor. Violência e insegurança vêm comparada aos guardiões da cidade, que constantemente circundam, caminhando os muros da cidade. Os maus, homens de violência e insegurança, estão no controle da cidade e supervisionam tudo o que acontece nela. Versículo 12. Em seu interior há calamidades, e dela não se afastam opressão e fraude. Crimes são cometidos no interior da cidade de Jerusalém. Seu interior está cheio de opressão e fraude. Versículo 13. Vejam, não é o inimigo que me afronta, pois isso eu suportaria. Não é quem me odeia e de mim se vangloria, pois desse eu me esconderia. Aqui o salmista especifica que o inimigo que o confronta não é quem ele esperava, mas era um amigo que o traía. Ele não é um inimigo, mas alguém que ele não esperava e confiava. Se fosse o inimigo, ele saberia suportá-lo e se esconderia daquele que o odiasse. Dos inimigos se dá por certa a injúria e a agressão, e como entra em conta, mais facilmente se evitam e suportam. Versículo 14. Mas é você, homem igual a mim, meu companheiro, meu confidente. A decepção foi grande, de quem o salmista não esperava. Indo juntos em alvoroço, confidente foi traído pelo seu próprio confidente. Versículo 15. A quem eu me unia em doce intimidade, indo juntos em alvoroço para a casa de Deus. O amigo que fazia parte do mesmo grupo, um grupo de amigos que formavam uma aliança de confiança, de amizade, e que revelavam segredos uns dos outros, que tinham intimidade, que caminhavam juntos para a casa de Deus. Eles iam ao templo para adorar em bloco, em multidão. É justamente esses amigos que irão traí-lo. Versículo 16. Que a morte caia sobre eles. Desçam vivos à mansão dos mortos, pois moram no meio deles a maldade e o terror. O salmista refere aos amigos traidores na terceira pessoa, que eles. O salmista usa aqui uma figura de linguagem em que ele deseja que seus inimigos morram, não de velhice, mas ainda tendo saúde e estando bem, pois isso seria a forma de castigar a maldade deles e o terror que planejam e fazem. Versículo 17. Eu, porém, invoco a Deus e Javé me salva. No desejo de que os inimigos traidores tenham um final triste e desçam a Sheol, a mansão dos mortos, o salmista se posiciona em sua confiança em Deus Elohim. Ele usa o nome daquele que o salva, Javé, o Deus da proximidade. Suplica a Deus, e ele está certo de que Deus o salvará. Versículo 18. De tarde, pela manhã e ao meio-dia, eu soluço e gemo, e ele ouve a minha voz. O salmista fica em prantos o dia todo. Ele constantemente suplica em prantos a Deus Elohim, e ele ouvirá o seu pranto. Com a certeza de que Deus ouve a súplica dolorosa de quem nele confia. A intenção dessa súplica sufocante e confiante diz o salmista,
Invoco o Senhor para que me salve. E se pedir a destruição dos malvados, foi em vista da salvação do inocente. Versículo 19. Ele na paz resgata minha vida da guerra que me fazem, pois são muitos os que se levantam contra mim. Deus resgata minha alma, a vida, suplica o salmista. Nesta súplica, ele diz: resgata-me dos meus apuros, e que eu viva com saúde, que o inimigo não se aproxime de mim e possa tocar-me. Quando os inimigos me cercarem e vierem contra mim, e vierem afrontar-me e atacar, que Deus, Elohim, possa me libertar da opressão deles. Versículo 20. Deus me ouça e os humilhe, Ele que reina desde sempre, pois não querem mudança, nem temem a Deus. Deus, El, me ouça. Eles, os inimigos, não temem Deus Elohim. Subjugue meus inimigos, humilhando-os, envergonhando-os nas suas intenções de prejudicar alguém, vindo a descoberto suas intenções. Deus que está sentado em seu trono ouvirá a oração do fiel. Eles, desde o início ao fim, não mudam de seu caminho, os maus, pois não têm um amor reverencial a Deus, isto é, não temem a Deus. Versículo 21. Ergue as mãos contra seu próprio amigo. Ergue as mãos contra seu próprio amigo, violando o pacto que fez com ele. Por não respeitarem a Deus, isto é, temerem, transgridem pactos e alianças que vêm garantidos por Deus. Os pactos eram selados invocando a Deus, oferecendo o sacrifício. Quando não se tem uma instância superior, que é Deus, para garantir o pacto, o compromisso humano perde valor. E ele age pela utilidade e não age pela palavra, pela ética. Versículo 22. Mais lisa que a manteiga é sua boca, mas a guerra está no seu coração. Suas palavras são mais suaves que o óleo, porém são punhais desembainhados. Como no Eclesiástico 12:15, o inimigo fala pausadamente e por dentro planeja traições ocultas. Existe falsidade em suas intenções. Ele usa a palavra de forma amigável, é agradável até em ouvir. Mas, aqui um adversativo, o contrário, ele se apresenta de forma agradável, mas suas intenções são más. Fala de paz, mas tem maldade no coração. Versículo 23. Descarregue seu fardo em Javé, pois ele sustentará você, ele jamais permitirá que o justo tropece. O salmista conclui com uma exortação moral, em sua confiança em Deus Javé, o Deus da proximidade. Coloque seu fardo, o peso que se traz nos ombros, as dificuldades da vida em Javé, em Deus. Ele vai sustentar o fiel, carregando e dando suporte em suas necessidades, pois ele não permitirá a queda do seu fiel e justo. Não permitirá que o justo caia para sempre. Mesmo que por um instante caia, mas não será para sempre. Versículo 24. E tu, ó Deus, tu os farás descer ao poço profundo. Homens sanguinários e traidores não chegarão à metade dos seus dias. Eu, porém, confio em ti. E tu, ó Deus Elohim. Ele divide este versículo em tu, eles e eu. Tu, ó Elohim, os farás descer ao poço profundo. Sendo Deus justo,
Ele não deixa impune o crime praticado pelos sanguinários e traidores. Se ele não fizesse justiça, nem exigisse justiça, ele aceitaria o mal e seria cúmplice do mal. O que não é verdade. Ele é justo e faz justiça. Não viverão muito aqueles que fazem o mal. Eles, agora é referência a eles. Tu, ó Elohim, eles, para fazer o mal, terão seus dias encurtados, por serem sanguinários e traidores. Agora vem o salmista, eu. Confia em ti, manifesta a sua fé em Deus Elohim. Santo Hilário de Poitiers, coloca este salmo na boca do Cristo, diante do amigo e apóstolo Judas, que traiu Jesus por algumas moedas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.